Uma montanha com rosto e inscrições misteriosas gravadas na pedra, rumores de túneis secretos, de uma tumba fenícia e até de extraterrestres. Tudo isso bem no meio do Rio de Janeiro. Essa é a Pedra da Gávea, um gigante de granito que vigia a cidade em silêncio há milênios. Um lugar tão enigmático que até a cultura pop se rendeu às teorias que cercam essa montanha. Será que tudo isso é real ou estamos diante de uma lenda esculpida pelo tempo e pela nossa imaginação? Eu sou Cíntia Neves e essa investigação começa agora no Pura Teoria. Uma montanha que parece encarar a cidade com um rosto gigante. Um bloco maciço de granito com 842 metros de altura. Estou falando da Pedra da Gávea, localizada entre a Barra da Tijuca e São Conrado. Ela não é só ponto turístico, é o centro de uma das teorias mais intrigantes da história do Brasil. A de que os fenícios chegaram aqui cerca de 3.000 anos atrás. A prova estaria nas marcas existentes na pedra, e essa história não é de hoje. No século XIX, Dom Pedro II se interessou pelas marcas, tanto que em 1839 pediu para investigarem. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro organizou uma expedição para analisar as inscrições. A dúvida era simples: o rosto na pedra era origem humana ou erosão natural? Ninguém conseguiu responder e o mito cresceu. Teve até um padre chamado José Maria que teria sugerido que a pedra fosse derrubada, porque acreditava que o rosto esculpido na rocha era obra do demônio. A ideia era destruir o que ele considerava uma figura pagã ou satânica. Ainda bem que não ouviram o padre. Em 1930, Bernardo de Azevedo da Silva Ramos publicou o livro Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, defendendo que as marcas eram sim fenícias. Anos depois, em 1963, teria reforçado a teoria, traduzindo os sulcos como Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Gebaal. Segundo o historiador, Badesir era um rei fenício que viveu por volta de 850 a.C. Isso é verdade. Mas, segundo o professor, o rei teria fugido de um golpe de estado em sua cidade natal, Tiro, atravessando o oceano com parte da corte, soldados e até um sacerdote. Seu destino? As terras que hoje chamamos Brasil. Mas nada disso tem registro, nem mesmo o golpe, nem ao menos a fuga. E entra o mistério mais famoso, o rosto. Muitos os comparam à esfinge egípcia. O arqueólogo Roldão Pires Brandão declarou: é uma esfinge gravada em granito pelos fenícios. Por causa de todo esse mistério, a Pedra da Gávea acabou virando ícone cultural. Foi cenário de filme dos Trapalhões. Se for os fenícios que escreveram isso aqui, há muito tempo atrás, vai ver ter mensagem para nós. Apareceu em especial do Roberto Carlos. Eu sabia que já tinha visto essa cara. Quer dizer que a Pedra da Gávea é um túmulo que nem as pirâmides do Egito? E a entrada do túmulo só pode ser num dos olhos. O caixão, rapaz. A múmia dos caras deve estar aí. Com a internet, voltou em forma de meme. Quem chamar você para um lugar, não vá. Que lugar é esse? Trilha. Não vá. Não vá. Não vá. Mas a pedra não vive só de memes. Nas últimas décadas, a teoria de que a pedra seria uma tumba fenícia ganhou ainda mais força em documentários, matérias esotéricas e canais alternativos. Muitos acreditam que o Brasil foi sim visitado muito antes de 1500 e que a Pedra da Gávea é a prova viva de que a nossa história pode ter começado muito antes de Cabral. Mas você deve estar se perguntando: onde estão as evidências físicas? Bem que procuraram. Em 1977, o mergulhador José Roberto Teixeira encontrou algo curioso: 3 ânforas antigas de cerâmica no litoral do Rio. Elas foram apresentadas como objetos que poderiam ter origem fenícia. A descoberta, por algum motivo, foi mantida em sigilo por mais de um ano. Em 1982, o arqueólogo Robert Frank Marx mergulhou na Baía de Guanabara em busca de navios fenícios. Não encontrou nada conclusivo. Hoje a pedra atrai trilheiros, esotéricos e até ufólogos. Sim, os ufólogos defendem que a Pedra da Gávea seria uma espécie de hangar ou base alienígena. As supostas inscrições e o formato de rosto humano seriam sinais deixados por civilizações avançadas ou visitantes de outros planetas. E é aqui que entra um dos episódios mais estranhos da Pedra da Gávea.
Em 1937, 2 jovens passaram a noite no topo da pedra. Viram uma luz verde saindo de uma fenda. Encontraram, segundo eles, uma câmara com estátuas de pedra. Depois, desmaiaram. Ao acordar, já de manhã, tudo havia desaparecido. A fenda sumiu. As estátuas, nada. O local, irreconhecível. Pouco tempo depois, ambos foram internados na colônia psiquiátrica Juliano Moreira, onde viveram o resto da vida repetindo a mesma história. Realidade ou alucinação? Ninguém sabe. Na verdade, esses relatos só aparecem em textos esotéricos ou sensacionalistas. Nenhum acadêmico. Vista da Barra, a pedra parece um gigante deitado. Alguns acreditam que ali existe um portal que leva a túneis subterrâneos. Outros falam em uma cidade escondida. E é aí que entra uma das teorias mais ousadas do esoterismo moderno. Agartha, o suposto mundo subterrâneo habitado por uma civilização avançada que vive escondido no centro da Terra. A Pedra da Gávea, segundo essa visão, seria uma das entradas para a civilização. Parece ficção científica? Parece, mas tem muita gente que leva a sério. Delírio coletivo? Ou estamos ignorando algo? Compartilhe com um amigo que gosta de mistérios e veja o que ele acha. Depois de tantas histórias de reis antigos, câmaras secretas e civilizações escondidas sob a terra, é hora da gente fazer o que quase ninguém faz quando o assunto é Pedra da Gávea: escutar o que diz a ciência. A face da pedra é explicada como resultado da erosão natural. O granito sofre fraturas e desgastes ao longo de milhares de anos. Mas o nosso cérebro tende a reconhecer rostos, o chamado efeito pareidolia. Daí a explicação para ficarmos intrigados com o rosto que nosso cérebro construiu. Como aqui, aqui, aqui e, claro, aqui. As inscrições seriam fissuras naturais formadas por variações de temperatura e pressão. Geólogos afirmam que não há evidência de intervenção humana. Sobre as ânforas antigas de cerâmica, nenhuma foi analisada oficialmente por instituições acadêmicas de arqueologia. Nem mesmo o mergulhador que as encontrou apresentou dados científicos que sustentem a origem dessas peças, como chegadas aqui antes de Pedro Álvares Cabral. Também nunca foi feita nenhuma escavação autorizada ou séria no topo da Pedra da Gávea que tenha revelado túneis, portais ou restos mortais. Mas então, de onde vem tanta teoria? Do desejo de mistério. A pedra virou símbolo de uma possível história oculta, um enigma brasileiro comparado a Egito ou Machu Picchu. Não se trata apenas de verdade ou mentira, mas de como construímos narrativas para preencher lacunas. A ciência diz que não há provas. As lendas dizem que a prova está diante dos nossos olhos. E você, acha que a Pedra da Gávea esconde uma tumba antiga ou é tudo viagem? Comente aí embaixo o que você acha. Mito, verdade ou marketing natural genial? E se você deixou para curtir no fim do vídeo, chegou a hora de dar o like. Mas se gostou de verdade, não vai deixar de se inscrever, certo? Assim você não perde mais nenhum vídeo. E como eu sei que você gosta de mistérios, eu deixei aqui para você um vídeo com as bonecas mais assustadoras do cinema. E acredite, da vida real. Uma delas assustou até Ozzy Osbourne. Sentiu o problema? Quer saber tudo sobre elas? Clique no vídeo que aparece aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!